Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas aqui na Nova Concurso. Estamos falando sobre Lei Orgânica do Ministério Público da União. No bloco anterior nós vimos que o Ministério Público da União ele faz parte do Ministério Público, ele é uma das divisões do Ministério Público junto com o Ministério Público dos Estados. Vimos também que o Ministério Público ele tem autonomia em relação aos demais poderes. E vimos que a Lei Orgânica do Ministério Público é a Lei Complementar 75 de 1993. Continuando, então, nós vamos ver aqui os artigos da lei que vão interessar para nós. Começando pelo artigo 1º, que está retratado também no artigo 127 da Constituição. Você vai ver que o artigo 127 da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público, eles são equivalentes, eles são iguais, tá? Tanto faz ler o artigo 127 da Constituição como o artigo 1º da Lei Orgânica. Mas é que eu coloquei o artigo 127 da Constituição. E o que ele diz? Diz o seguinte: o Ministério Público, ele vai um pouco definir o que é o Ministério Público. Ó. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o artigo 127 da Constituição e o artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público da União, eles definem para a gente por que o Ministério Público existe. Então, vamos lá. Primeiro, o Ministério Público é uma instituição. Veja, ele não é chamado de poder, tá certo? Pela Constituição, ele é chamado de instituição. É uma instituição permanente, o que quer dizer que o Ministério Público deve funcionar sempre. O Ministério Público não é para ser convocado de tempos em tempos, não é uma assembleia, que de tempos em tempos se reúne. Não, o Ministério Público ele deve ter funcionamento constante, permanente. O que mais? Diz que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. O que é a função jurisdicional do Estado? É a função do Estado relacionada ao julgamento, ligada ao Poder Judiciário. Ah, professor, então ele está dizendo que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário? Não. Ele está dizendo que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional. O Ministério Público é essencial para o bom funcionamento do Poder Judiciário, mas ele não faz parte do Poder Judiciário. Por exemplo, a advocacia também. A advocacia é essencial à função jurisdicional do Estado. Sem advogado, o Poder Judiciário não funciona. Mas os advogados fazem parte do Poder Judiciário? Alguém que é advogado, que tem inscrição na OAB, ele é um membro do Poder Judiciário? Não. A advocacia nem pode fazer parte do Poder Judiciário, justamente para que o Poder Judiciário seja imparcial. E o Ministério Público também, da mesma forma, ele não pode fazer parte do Poder Judiciário. Mas a existência dele é essencial para que o Poder Judiciário cumpra a sua função. É isso que a Constituição está dizendo, tá certo? Não existe Poder Judiciário sem o trabalho do Ministério Público. Então, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe. Aí vai dizer genericamente 4 incumbências, e aí a Lei Orgânica vai detalhar mais isso depois, tá? Mas, por exemplo, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Então, o Ministério Público deve defender a ordem jurídica, defender a lei. É muito comum o Ministério Público atuar nos processos, por exemplo, como fiscal da lei. Porque o Ministério Público ele pode atuar nos processos de duas formas. Ou como parte, propondo uma ação, por exemplo, quando ele acusa alguém da prática de um crime, ou quando entra-se com uma ação civil pública. Nesse caso, o Ministério Público está sendo parte. Agora, mesmo quando ele não é parte, é muito comum ele agir nos processos como fiscal da lei. O que é isso? Ele vai verificar se a legislação está sendo cumprida, ele vai opinar, ele vai auxiliar o juiz na administração da justiça. Embora o Ministério Público não julgue, mas ele, no caso, quando ele é colocado como fiscal da lei no processo, ele presta um papel importante de assessoria ao Poder Judiciário, tá? Então ele deve defender a ordem jurídica, deve defender a lei. Defesa do regime democrático, importante que também o Ministério Público faça isso, Assim como os 3 poderes devem defender o regime democrático, o Ministério Público também tem essa função importante. E o Brasil ainda está fortalecendo, ele ainda está consolidando a sua democracia. E isso é algo, democracia, a consolidação da democracia é algo que só vem com o tempo. É algo que as pessoas só passam a valorizar a democracia com o tempo. Então, o que ocorre? É importante que o Ministério Público participe desse processo de consolidação e de defesa do regime democrático. Também o Ministério Público deve defender os interesses sociais e individuais indisponíveis.
Então, os interesses sociais, aquilo que eu já comentei com vocês, lembra que o Ministério Público ele vai atuar como um advogado da sociedade, né, defendendo os interesses da sociedade em geral, e também os interesses individuais que sejam indisponíveis, quando a pessoa, especialmente quando a pessoa não puder defendê-lo sozinha. É o caso, por exemplo, de menores de idade. Então, processos que envolvam menores de idade, via de regra, o Ministério Público deverá ser ouvido, justamente para que ele verifique se estão sendo respeitados os direitos do menor, se ninguém está ali se aproveitando, né, da situação de maior vulnerabilidade do menor de idade para tentar ganhar alguma coisa em cima. Então, o Ministério Público deve estar atento a isso. Por exemplo, nós vamos ver também que o Ministério Público ele atua nos processos que envolvam questões indígenas, né, porque o indígena, aqui eu não estou falando do indígena mesmo, né, não aquele que é descendente de índio, mas o indígena mesmo, aquele que vive como indígena, ele muitas vezes, né, especialmente aquelas populações mais isoladas, eles não conhecem muitas vezes as leis, eles têm uma dificuldade maior, né, de defender os seus direitos. Então o Ministério Público pode, nesse caso, e deve auxiliá-los, tá? Então essas são, vamos dizer assim, as incumbências principais, as incumbências constitucionais. Mas aqui veja que está de forma bastante genérica. A lei orgânica do Ministério Público vai detalhar melhor como que o Ministério Público vai exercer isso. Nós vamos ver mais à frente que chega a entrar em detalhes, né, sobre a atuação aí do Ministério Público, ok? Mas eu quero que vocês tenham primeiro essa visão geral do Ministério Público como uma instituição, então, que vai trabalhar ao lado do Poder Judiciário, mas não faz parte do Poder Judiciário, e vai ter essas 4 grandes atribuições: defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais e defesa dos interesses individuais indisponíveis, tá? Especialmente, no caso de direitos individuais, daqueles que não têm capacidade plena ou daqueles que têm maior dificuldade de defender os seus direitos. O Ministério Público vai fazer. E aí nós temos os 3 grandes princípios institucionais do Ministério Público. Isso aqui está na Constituição Federal e também está no artigo 4º da Lei Orgânica do Ministério Público da União. E isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca, tá certo? É difícil uma prova do MPU que não cai alguma questão falando sobre, ou em direito constitucional, ou na legislação aplicável ao MPU, que não fale aí desses princípios. Porque eles estão na Constituição e eles vão servir de base para a atuação do Ministério Público. Isso aqui você tem que guardar, tá? Quais são os 3 grandes, então, os 3 princípios institucionais do Ministério Público? Nós vamos ver que depois há outras regras que o Ministério Público deve seguir, mas os 3 grandes princípios institucionais são esses aí. Nós temos, primeiro, o princípio da unidade. O primeiro princípio que nós temos é o princípio da unidade. E o que ele quer dizer? O que significa dizer que o Ministério Público obedece ao princípio da unidade? Significa dizer que o Ministério Público é um só, sendo as suas divisões feitas meramente para efeitos funcionais. Então, o MP é um só, o Ministério Público é um só. Professor, mas é aquele monte de Ministério Público que você mostrou lá pra gente, né, lá no artigo 128? Então aí, ó, fez até o quadro aí. Na verdade, essas são meras divisões funcionais. O Ministério Público é um órgão único. Assim como o Poder Judiciário também é único. Você tem Justiça Federal, você tem Justiça Estadual, ok. Você tem dentro da Justiça Federal várias divisões, ok. Mas o Poder Judiciário, ele é um só. Tanto é que se um juiz estadual deu uma decisão e ele é competente para dar aquela decisão, está decidido pelo Poder Judiciário. Se o juiz federal deu uma decisão e ele é competente para dar aquela decisão, está decidido. A decisão é do Poder Judiciário. Então, a mesma coisa no caso do Ministério Público. As diversas divisões que você tem, elas são divisões administrativas e funcionais para que o Ministério Público possa ser mais eficiente. Essas divisões, inclusive, várias delas são previstas na Constituição e também a lei orgânica ela traz uma divisão maior dentro de cada um desses ramos. Mas essas divisões não significa dizer que eu tenho vários ministérios públicos. Não, eu tenho um Ministério Público só. Isso decorre do chamado princípio da unidade, ok? Outro princípio, segundo princípio institucional que vai reger o Ministério Público, é o princípio da indivisibilidade. Pelo princípio da indivisibilidade,
Os membros do Ministério Público agem em nome do órgão, os membros do MP agem em nome do órgão e, aqui não é, não, aqui é e não de si mesmos, podendo ser substituídos uns pelos outros sem nenhum prejuízo do trabalho do Ministério Público. Então, pelo princípio da indivisibilidade, quando o promotor, os membros do Ministério Público podem ter nomes diferentes dependendo do ramo que eles atuam, tá? Então, na Justiça Estadual é promotor. Na Justiça Estadual de segunda instância, é procurador de justiça. Na Justiça Federal, é procurador da República, né? No Ministério Público da União, procurador da República. Então, quando o promotor ou procurador da República, ele está agindo no processo, ele está ali oficiando no processo, ele não está agindo em seu próprio nome. Está agindo em nome da instituição. Está agindo em nome do Ministério Público. Isso significa, entre outras coisas, que os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, sem prejuízo do andamento do processo. Então, por exemplo, um procurador da República, os membros do MPU são chamados de procuradores da República, tá? Aliás, é bom até colocar isso. Isso aqui talvez você já saiba, mas porque faz várias referências a essa questão, muitas vezes, à lei orgânica. Então é importante a gente entender, ó. Os membros, nome dos membros do MP. No caso do MPU, eles são chamados de procuradores da República. Procuradores da República. E nós vamos ver, né, que o chefe deles é chamado Procurador-Geral da República. Deixa eu escrever aqui que lá não dá. Procuradores da República. Então, todo membro do Ministério Público da União é chamado de Procurador da República. Agora, tem o Procurador-Geral da República, que nós vamos ver mais para frente, que é o chefe dos Procuradores da República. E no caso do Ministério Público dos Estados, eles são chamados de promotores de justiça. Promotores de justiça. Opa, acho que aqui não vou conseguir escrever, não. Vou escrever mais para cá. Promotores de justiça. Na primeira instância. Na primeira instância. E nós temos na segunda, primeira instância, no primeiro grau. E nós temos na segunda instância os procuradores de justiça. Mas não é procurador da República, não. Aqui é procurador de justiça. Procurador de justiça. Na segunda instância. Procurador de justiça na segunda instância. Segunda instância. Ok? Muito bem. Tá ruim aqui de escrever, mas deu para entender, né? Então vai se acostumando com esses termos, tá? Falar procurador da República é um membro do Ministério Público da União. Promotor de Justiça, membro do Ministério Público Estadual. E na segunda instância, os membros do Ministério Público Estadual são chamados de procuradores de justiça. Então, voltando lá. Pelo princípio da indivisibilidade, então, os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros. Mesmo no andamento do mesmo processo, sim. Um procurador da República sai de férias, o outro pode substituí-lo no mesmo processo, sem que haja necessidade de um ato do Procurador-Geral da República nomeando ele para o lugar do outro. Não precisa disso. Eles podem atuar em substituição uns aos outros sem nenhum problema, sem nenhuma outra formalidade, ok? Para que justamente, né, o trabalho do Ministério Público possa ser contínuo, sem problemas de interrupção. Isso tem a ver com o princípio da indivisibilidade. E, por fim, nós temos o princípio da independência funcional. O princípio da independência funcional, ele garante a autonomia de convicção dos membros do Ministério Público, que se submetem apenas em caráter administrativo ao chefe da instituição. O que é isso? O princípio da independência funcional, ele permite que cada membro do Ministério Público atue de forma independente no seu trabalho. Então, o membro do Ministério Público pode agir de acordo com a sua consciência, claro, obedecendo à lei, é óbvio, né? Dentro das suas atribuições, mas ele não está vinculado a ninguém. Por exemplo,
O Procurador-Geral da República tem uma opinião sobre a interpretação da lei. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, tem uma interpretação sobre a aplicação da lei, sobre a lei. Os demais procuradores da República, que estão abaixo dele, têm que seguir essa interpretação que o Procurador-Geral da República faz? Não, eles são independentes para ter a sua própria interpretação. Então, dentro do Ministério Público, cada membro é independente para trabalhar, tem independência funcional. Ele só está submetido a regras administrativas. Aí não é regra em relação à atuação dele como membro do Ministério Público, mas regras administrativas. Então, por exemplo, né, o Procurador-Geral da República pode trazer normas lá de funcionamento dos diversos órgãos do Ministério Público? Sim, e aí né, tem que ser obedecido, tá certo? Ele pode trazer regras de disciplina, por exemplo? Sim, e aí os membros do Ministério Público precisam obedecer. Mas não em relação ao trabalho deles. Em relação ao mérito do trabalho, cada membro do Ministério Público é livre para agir de forma independente. O Procurador-Geral da República, então, não pode baixar uma lei dizendo o seguinte, baixar uma norma dizendo o seguinte, ó, uma portaria, por exemplo, dizendo o seguinte, a partir de hoje, todo promotor tem que interpretar a lei desse jeito porque eu acho que é o correto. Ele não pode fazê-lo. Os membros do Ministério Público são livres para agir de forma independente, ok? Então guarde esses 3 princípios, princípios institucionais do Ministério Público. Isso não é só do Ministério Público da União, não, para todas as divisões do Ministério Público. Princípio da unidade, o Ministério Público é um só, então aquelas divisões todas em Ministério Público da União e Ministério Público do estadual e dentro do Ministério Público da União várias divisões, é só administrativa. Indivisibilidade, isso quer dizer que os membros do Ministério Público agem em nome do Ministério Público e não de si mesmos e podem ser substituídos uns pelos outros. E princípio da independência funcional, ele garante que os membros do Ministério Público atuem de forma independente, não estão vinculados no exercício do seu trabalho a ninguém. Eles podem agir, trabalhar de acordo com a sua consciência, para procurar fazer o melhor que eles consideram que deve ser feito, ok? Esses são os 3 princípios institucionais, então, do Ministério Público que estão tanto na Constituição como no artigo 4º da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós vamos continuar a analisar a Lei Complementar 7593, Lei Orgânica do Ministério Público da União. Um abraço e até a próxima.